E vocês chegaram, inclusive, a fazer um trabalho sobre o processo lá do histórico do ensino da aprendizagem. Então, o que a gente precisa que vocês saibam? Tá? O que vocês colocaram no trabalho. Então, alunos que ou não frequentaram a aula ou não anotaram os pontos mais importantes durante a aula, seria interessante vocês darem uma olhada nos apontamentos dos colegas e até dar uma olhada no trabalho. Por exemplo, a importância da água para o ser humano, uma coisa que vocês precisam saber, são os aspectos de sobrevivência, os aspectos de alimentação, né? E isso foi até a época lá dos gregos, em que os gregos davam importância, né, para a natação, principalmente pela educação. Tanto é que tinha uma lei no parlamento grego que falava sobre educação. Essa lei foi idealizada pelo Platão, que todo cidadão educado deveria saber ler e escrever, né? E aí dentro da continuidade nós tivemos o quê? Tivemos a natação sistematizada. O que significa? Cartilhas, livros, né? Então 1538, e não há necessidade de vocês se preocuparem com datas, é apenas para elucidar, foi quando a primeira cartilha foi, tá, escrita, explicando como é que deveria se aprender. Aprender que nada, peito, né? Porque era um nado que não se colocava a cabeça dentro d'água e que era uma questão de higiene. As pessoas tinham medo de colocar a cabeça na água, principalmente pela água, que era suja, transmitia aí doenças e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, em 400 anos, de 1500 a 1900, foram escritos mais de 500 livros sobre natação. E um outro marco, além do Nicolau Weissman, em 1538, foram as máquinas de aprender a nadar, que foram idealizadas a partir de 1700. Então era o povo Halloran, né, que era liderado por um professor chamado Gutsmuts, e ele colocava o pessoal para nadar antes, né, quer dizer, nadar fora d'água primeiro e depois dentro d'água. Então, nadar fora d'água significava o quê? Uma concepção analítica, porque acreditava-se que o homem não tinha nenhuma ligação com a água. Por isso que eles criaram as máquinas, por isso que eles criaram métodos de aprender a nadar no seco. Que tanto é que eu brinquei com vocês na classe e fiz um trabalho fora ali da... Lembra? A gente ainda não tinha vindo para a piscina e que a gente nadou o peito no seco. Essa é a concepção analítica, né? E aí veio a concepção, paralelamente a concepção global, que acreditava-se que o homem tinha ligação com a água, que era através do quê? Do útero materno. Então já se colocava na água, né? Então, por exemplo, hoje em dia, se a gente for numa academia, como é que nós vamos aprender? Concepção global, já entra, entendeu, Grego? Direto na piscina, ninguém vai ficar dando aula teórica. Nós demos aulas teóricas para vocês, porque nós acreditamos que vocês talvez sejam futuros professores, então vocês precisam saber, né, qual é a metodologia e assim por diante. Tudo bem? Então essa concepção analítica e global é importante de vocês saberem. A analítica, acreditava-se que o homem não tinha ligação com a água, então tinha que aprender fora da piscina primeiro, várias aulas. E a concepção global, não, aí já entra direto ali na água. Então tinha aquelas máquinas, por exemplo, tamborete, carrossel, que as pessoas ficavam aprendendo fora d'água. O carrossel, por exemplo, amarrava-se quatro. Não, só estou elucidando, porque no momento de uma prova, que, sei lá, uma questão que vale um ponto, qualquer coisa que vocês puderem justificar seria interessante, né? Ninguém vai perguntar quais foram as máquinas de aprender a nadar, mas você pode contribuir para a tua resposta, né? Por exemplo, máquina de aprender a nadar, tais como, né? Tamborete, carrossel. Carrossel prendia-se o indivíduo num cinto, né? Com corda ali, cabo de aço, e ficava rodando as pessoas. Agora vamos afundar, agora vamos levantar. Tudo isso por quê? Porque a concepção antiga era de que o professor não deveria entrar na piscina, né? E essa concepção é mais atual, contemporânea.
Você veja, por exemplo, tem uma aula para adulto, nunca aprendeu a nadar, teu professor ele entra dentro da água. Foi o que eu fiz, foi o que o Alberto fez aí com vocês. Tudo bem? Então, claro que isso foi se desenvolvendo. Então, entra ali o que? Sobrevivência, no histórico, entra o nado, que seria o peito, aí entra as máquinas de aprender a nadar, concepção analítica, concepção global. Tá? Então, são os pontos mais importantes e fortes sobre o histórico. Tá? E amanhã vocês vão ter umas 2 ou 3 perguntas que tem subperguntas, né? Então a gente coloca lá, por exemplo, tem uma subpergunta valendo 0,25. Sempre quando tiver uma subpergunta, uma variável, são coisas muito rápidas de vocês responderem. É pim, pam, pum, acabou. Entenderam ou não? Quando tiver uma pergunta solo ali, só uma pergunta, aí tudo bem, você pode até desenvolver mais. Mas quando a pergunta está dividida em 2, está dividida em 4, são coisas rápidas. Né? Tipo, sei lá, histórico mesmo. Eu posso dividir tudo isso que eu falei em 4 subperguntas. Então eu pergunto, sobre histórico, o que rolou? Né? 1, tal coisa, 2, tal coisa. É coisa rápida que vocês vão responder. Beleza? Não precisa ficar enrolando, que tem muitas pessoas, alunos, que acabam se confundindo. Acho que tem que ficar falando e falando. Sejam concisos ali, não tem problema nenhum. Não é uma prova do Vilela que ele gosta que vocês escrevam. Eu também gosto, desde que se uma linha explicou tudo, perfeito, sem problema nenhum. Tudo bem, pessoal? Legal? Já percebi que a Dani está procurando coisas melhores ainda, né? Bom, aí nós falamos do que, pessoal? Falamos do conceito do nadar. O que é o nadar? É deslocar sinais sobre a água sem qualquer outro auxílio. Eu preciso dessa decoreba? Não. Se colocar ali que nadar é deslocar-se na água, sem colocar o pé no chão, sem usar flutuador, só pelo próprio indivíduo, acabou. Não é decoreba, é entendimento. O indivíduo que entra nessa piscina e nada, o que significa? Como é que eu posso dizer? O cara está nadando. Quando ele está deslocando, por ele, se ele segurar na raia, já não está nadando. Tudo bem? Então tem lá uma pergunta. Tem uma criança de 4 anos nadando no condomínio e utilizando um espaguete. Ela não está nadando, né? Porque ela está utilizando de um flutuador. Perfeito? Alguns alunos aqui que fizeram as primeiras aulas, como a Dani, por exemplo, de repente estava usando um flutuador. Né? Quando ela fez sozinha, ela nadou. Quando usou o flutuador, ainda não. Beleza? Bom, aí nós falamos sobre a maturação. O que é maturação? É prontidão. Agora, por que nós perguntamos isso? Por que nós falamos sobre isso? Porque há uma confusão na sociedade, Grego, do seguinte: meu filho com 2 anos está nadando. Perfeito. Ele está nadando. Meu filho com 2 anos está nadando crawl. Aí já está errado. Por quê? Maturacionalmente, ele vai aprender o crawl quando o cérebro estiver mais desenvolvido, por volta dos 6 anos. Mais cedo, né, Adriano? Ou então mais tarde, mas não com 2 anos. Perfeito? Oi? Qual o tabelinho? 6 anos. Não, mas assim, a gente pode perguntar. Uma criança de 2 anos, ela caracteriza o nado crawl? Sim ou não? Não, justifica. Você vai explicar por quê. A questão do cérebro, a coordenação mais fina, aí você vai se envolver.